Gravaremos então em Full HD, 1080 pixels por 969. Hã? Tem que ser uma Fábio Nobre já tem aí gravação o seu. de, tem que ser uma gravação de grande qualidade para acompanhar a Sim, qualidade destes dois falantes. Né? exatamente. De que é que nós estamos Introduzo aqui? eu? Posso começar e depois tu apanhas. Né? O que é que nós estamos aqui a fazer os dois? Hum, a gravar e a conversar. Né? Como é que surgiu isto? Dois falantes, né, que adoram falar sobre o mundo e sobre o que se passa no mundo e sobre o que é isto de estar no mundo, que se tornaram amigos num local que até não é muito provável de fazer amizades, propriamente dito, ou pelo menos grandes amizades, um ginásio, não é? Porque a partir da malta, quando vai ao ginásio, não tá muito virada para grandes conversas metafísicas ou para. E não é que nós Agora a aí. moto do ginásio vai querer te pegar. Não estou a falar da malta do ginásio, porque nós dois, de certa forma, pertencemos a essa categoria, mas estou a dizer no ginásio, percebes? Sim. E não é que nós tenhamos tido conversas muito profundas no ginásio, mas percebemos que se calhar tínhamos interesses em comum e coisas para falar e eventualmente aprender um com o outro, né? Mas começámos a beber uns cafés exatamente por isso, trocar alguns livros, cada um também tinha uma tradição literária, digamos assim, muito distinta, muito diferente, então isso fez com que pelo menos uma vez por mês fôssemos beber café, não é? Porque trocávamos de livro, um mês te dava eu, um mês te davas tu, e depois acabámos por falar tanta coisa diferente e agora, ultimamente, realmente chegámos à conclusão que pá, se gostamos tanto de falar e se temos já algumas opiniões e alguns pontos de vista engraçados sobre algumas situações, por que não partilhar, não é? Sobretudo Sim. pelo prazer de falar e de partilhar, não com o objetivo louco de achar que vamos chegar a muitas pessoas. É verdade que nunca sabemos o que é que pode acontecer, mas o objetivo principal nunca é esse, né? Ou nunca pode ser esse. Tem que ser o de gostar de falar e de debater assuntos e pronto, e de aprender mutuamente e também com a esperança de que quem nos ouça também possa retirar alguma coisa, né? Que é sempre esse o objetivo, pelo menos o meu, quando ouço algum podcast, é esse, né? Portanto, também é isso que eu gostava de entregar. E, portanto, agora a ideia é vamos tentar, né? Fazer um podcast por semana, né? Sobre assuntos variados, que é aqueles clichês, mas não, na verdade são os assuntos que nos interessam, não é? Que nós sentimos que temos alguma coisa a dizer e, e é isso. E o nome Dois Entretantos também surgiu adaptado, de certa forma, de uma obra minha, mas que também se adequa aqui porque é o que nós somos. Cada um é um entretanto e é um entretantos, não é? Portanto, acho que faz Yeah. todo o sentido e acho que está um nome engraçado. E pronto, opa, esta é a introdução possível da minha parte. Não sei se tu queres acrescentar alguma coisa ao que eu disse, se achas que faz sentido, também só para as pessoas terem uma pequena ideia do que é que queremos fazer e de quem somos. Basicamente o que nós fizemos foi trocar os cafés, né, por este podcast, videocast. Como nós tínhamos o hábito de tomar cafés periódicos, onde a gente colocava em dia as conversas e falava sobre as leituras, as informações que nós tínhamos tido acesso nesse intervalo de tempo. E o Fábio tendo ido agora passar uma temporada fora de Portugal, e nós falamos: Vamos ficar sem os nossos cafés? Então vamos criar uma forma de fazer um café internetual". Fizemos aqui o nosso transformamos essa Exatamente. conversa, ou pelo menos estamos tentando transformar essa conversa em um podcast e talvez aí acrescentar alguma coisa para confundir ainda mais as pessoas, porque é isso que a gente faz, a gente Esse é gosta o de objetivo. avacalhar. Nós não vamos dar solução para ninguém, vai sair daqui todo mundo mais confuso que chegou. Mas pronto, Sim, se querem, vamos se pelo querem menos soluções, não é aqui. vamos pelo menos estimular o pensamento criativo e fazer com que as pessoas tenham aí, de alguma forma, alguns insights das nossas experiências pessoais, das nossas leituras e das coisas que nós gostamos. Então somos aí apaixonados pelo conhecimento, que é diferente de informação, e queremos partilhar isso com outras pessoas. Então, na verdade, este podcast não é só meu e do Fábio, mas é de todos nós. Todos aqueles que quiserem ser um entretanto, fazem parte aí dessa comunidade, são bem-vindos e vão ser muito bem abraçados aí. Então já comecem aí lascar aqueles likes. Já estou parecendo um podcasteiro. Já. Bom, ainda bem que é o brasileiro dentre nós a fazer o discurso de vendas.
eu ensaiei uma introdução. Vou fazer a introdução, que agora vai ser a introdução do podcast, hein? Ó. Boa tarde, boa noite, bom dia, meninos e meninas espalhados. Ah, e os sem gêneros também. Você que não tem gênero, você é bem-vindo aqui nesse podcast que é o Dois Entretantos, onde dois amigos, um podcast feito por um brasileiro e um português, um brasileiro que gosta de empreender, o português também gosta de empreender, mas é uma linha aí mais voltada para a literatura, é um poeta, é um profeta, é um grande atleta, o nosso querido Fábio Nobre. E É um aqui quem vos pateta. fala esse, esse pequeno mancebo é o Atos Campos. Deixa eu colocar aqui agora que fica bonitinho, ó. Ah, Tal, coisa tal. maravilhosa. Espetáculo. Então estamos aqui no nosso Dois Entretantos, onde falaremos de assuntos que nos interessam, esperamos que interesse a vocês também, e será muito gratificante ver que outras pessoas também compartilham aí de pontos de vistas variados e estão dispostas a uma conversa aberta, sem querer converter ninguém, porque aqui o objetivo não é que vocês pensem como nós não queremos convencer ninguém de nada. E hoje é tão difícil, né, Fábio, encontrar uma conversa aberta onde as pessoas simplesmente falam o que pensam e falam aquilo que elas acreditem sem tentar convencer o outro, sem ficar aquela briga, eu tô certo, você tá errado. Sim, é difícil. E é tanto mais difícil quanto mais o círculo se abrir. Ou seja, se tu estiveres a falar em privado com um amigo, à partida não tens tanto esse objetivo, não é? À partida, muitas vezes vai ser para partilhar opiniões e pontos de vista e episódios e buscar conselhos, etc. Mas à medida que o círculo se vai alargando, depois passas de falar com um amigo para falar num grupo de amigos, aí se calhar já queres um bocadinho mais, ou podes querer um bocadinho mais implantar a tua visão e estás já um bocadinho mais disposto a bater o pé quando não concordares. E depois vais aumentando mais, depois se calhar se estiveres numa palestra, aí estás ainda mais disposto a mostrar o teu ponto de vista e depois sabres ainda mais nas redes sociais, né, que sabemos que são muito alimentadas pelo algoritmo, na medida em que o que é mais polarizante é o que acaba por ter mais atenção, aí então parece que há conversas que são proibidas. Isto não quer dizer que não hajam temas parvos, como é óbvio, mas também corremos o risco de deixar temas muito importantes sem serem falados como deviam ser. Esse é um problema atual e é um problema que me parece vai piorar antes de melhorar, sobretudo por causa do advento, não o advento, porque já cá existia, mas desta rápida evolução da inteligência artificial e opa, eu acho que isso é um tema tão grande que se vamos entrar nisso agora. Olha, mas isto é um dos temas que também queremos falar e que falaremos neste, pelo menos queremos falar, né, neste registro. Só que nós também, pronto, tínhamos decidido que, porque eu também terminei de escrever, mas ainda falta reler e falta, olha, se tiverem a ouvir algum barulho é porque de vez em quando tenho aviões a passar aqui em cima, que eu estou perto de um aeródromo, então pronto. Mas estava a dizer que acabei de escrever há pouco tempo um ensaio, falta ainda muitos retoques, falta uma releitura, falta ainda muita coisa, mas digamos que o grosso está feito. E é um ensaio sobre corações partidos. Aliás, o nome é A Geografia do Desamparo, um ensaio sobre corações partidos. E porquê? Bom, sobretudo porque me aconteceu a mim, algo que eu achei que acontecia só aos outros, que é daquelas coisas que nós vamos achando na vida e à medida que vamos envelhecendo, muitas vezes percebemos que nós somos os outros dos outros, portanto, acontece-nos a nós, algo que pensávamos que não acontecia. E eu tive há pouco tempo, se calhar já não é assim tão pouco tempo, há pouco mais de um ano, uma break-up, a primeira, apesar de eu já estar aí pacota, com 34 anitos, 34 primaveras, qualquer dia 35, só tive um relacionamento, tinha sido este, chamemos-lhe C, com a C, e tivemos 6 anos juntos, foi muito bom de muitas das maneiras, e pronto, e houve break-up, não foi por escolha minha, claro que assumo que podia ter feito muita coisa melhor, óbvio, não estou aqui a vitimizar-me, mas pronto, esse rompimento deu início a uma transformação dentro de mim, que eu tenho a certeza que muitas pessoas a ouvir, e o Atos também, se reveem,
E, inclusivamente, teve uma importância grande no facto de eu ter vindo, de eu ter saído de Portugal, de eu ter emigrado, porque me despertou aquele instinto fight or flight, lutar ou fugir, de certa forma. E eu fiz um bocadinho dos dois, e estou ainda a fazer um bocadinho dos dois, parece. Portanto, mexeu-me. É assim, eu sabia que um rompimento pode ser algo que afeta muitas pessoas, porque já tinha visto com amigos meus, pessoas próximas, o quão afetado tinham ficado. Mas a verdade é que não tinha sentido na pele, e portanto, enquanto é uma experiência teórica e intelectual, digamos assim, de algo que tu vês no outro, hum, não é a tua experiência, e de certa forma, eu, para mim, na minha cabeça, via isso e pensava que comigo e com ela nunca se passaria isso, porque a nossa relação era tão fixe, tão boa, que isso nunca se passaria. Portanto, foi um choque muito grande e essa é outra questão importante, foi o choque também. E a partir de certo momento deixou de ter a ver com a pessoa, com a outra pessoa, e passou a ter a ver com a minha reação e o que eu esperava da outra pessoa e o que eu tinha colocado na outra pessoa, as expectativas, e reais ou não, mas sim, se calhar um peso também desmesurado e injusto para a outra pessoa, e isso lá está. Isso é assim, nós quando estamos perante um grande desconforto da nossa vida, somos confrontados, somos convocados para poucas opções. Ou tentamos adormecer esse desconforto através de álcool, drogas, distrações várias, ou olhamos mesmo para isso e tentamos tirar uma conclusão. Eu, por acaso, ouvi um podcast que gostei muito do Lex Friedman com o Jordan Peterson, e lá está, em inglês. Não sei se as legendas já estão boas o suficientes para te permitir perceber, mas é daqueles podcasts pronto, que valem a pena para quem gosta de ouvir e pensar sobre as coisas. E há uma altura em que eles falam de uma frase muito conhecida do Nietzsche, que diz que quando tu olhas para o abismo olha-te de volta. E, e o Lex Friedman, portanto, ele é o host, é o anfitrião desse podcast, é um podcast muito conhecido, perguntou, ok, mas porquê é que tu olhas para o abismo? E o Jordan Peterson responde, tu olhas para o abismo à procura da luz. E o Friedman pergunta-lhe, então e se nunca encontrares a luz? E o Peterson responde, é porque não olhaste o tempo suficiente para o abismo. E eu acho que é um bocado isso, sabes? Eu acho que cada um de nós, à sua maneira, vai fugindo de um lobo. E enquanto fugires do lobo, o lobo vai ganhando força e vai se tornando maior e mais perigoso e se calhar mais rápido. Mas quando paras e porque estás cansado de fugir e enfrentas o lobo e decides enfrentar o lobo, pode acontecer que o lobo seja um cachorrinho. Pode acontecer que o lobo não seja isso tudo que tu pensavas que era, sabes? Isso acontece muito connosco. Muitas vezes o medo das coisas é mais o medo do que as coisas. Obviamente, o medo, enquanto reação biológica, todos sabemos, tem uma função. Né? Tem a função de nós ouvirmos a cascavel, não vamos tocar na cascavel. É diferente, isso é um medo imediato. Né? Mas muitas vezes fazemos essas construções e, e a verdade é que nos enfraquecem. A verdade é que nos enfraquecem. Estávamos a falar disso há bocado também. É preciso passar por coisas que não queremos. E é aí que se calhar volta aqui à discussão do podcast de hoje, né? Sobre términos. É preciso passar por coisas que não queremos, mas que se calhar às vezes são mesmo as que nos fazem falta. Isto é um bocado a clichê, é verdade. E aqui se calhar vamos, momento sim, momento não, podemos ir roçando nisso, porque os clichês também acabam por ter alguma verdade. E quando nós, sabes, eu faço uma comparação, e tu és, entre muitas coisas, também és personal trainer, né? Tens uma grande experiência nessa área. Eu faço uma comparação à nossa psicologia com o nosso físico, que é da mesma maneira que os nossos músculos precisam de tensão e de choque para crescerem, não é? E se isso não acontecer, se nós nunca treinarmos o músculo, o que acontece ao músculo? O músculo atrofia, não é? Portanto, vai ficando pequeno, vai ficando atrofiado. Atrofiado no sentido de não tem grande capacidade muscular. E se formos treinando devagarinho, preparando devagarinho, o músculo vai reagir, não é? Portanto, vai aumentar, vai crescer
para fazer face a esses novos desafios. O mesmo se passa com a nossa psicologia, porque nós buscamos o conforto, ok? Todos nós, e toda a gente se revê nisto que eu estou a dizer. Só que o problema é que o conforto a mais também faz com que fiquemos atrofiados psicologicamente. E depois, ao passo que, se tivermos tentarmos e fizermos por isso, pequenos obstáculos, pequenos problemas que nos obriguem sempre a estar atentos, a melhorar, a querer fazer melhor, isso nos fortalece, comparativamente ao exemplo que eu dei do corpo e do treino. Se não fizermos nada, um dia vai haver um choque que nos deixa muito maltratados. Vocês imaginem, nós fortalecemos com o choque fisicamente, né? Portanto, saltarem do muro de 1 metro, está ok, deve-vos fortalece as juntas, muito provavelmente. Saltarem do muro de 2 metros, se calhar ficam ali meio aleijados 2 minutos, mas está ok. Saltarem do muro de 5 metros, provavelmente vão partir uma perna. E a mesma coisa é com isto, que é, vão coxear um bocadinho, vão partir uma perna. E isso foi o que me aconteceu psicologicamente. Eu não estava preparado para a queda que tive, psicologicamente. E depois tive-a, e pouco tempo depois percebi que não ia morrer da queda. Os ferimentos que eu tinha não eram fatais. Tinha uma perna partida, provavelmente ia ficar a coxear algum tempo, se calhar até ia ficar sempre a mancar um bocadinho, quase imperceptivelmente, mas não sabia ainda de que forma, mas sabia que não ia morrer disso. Depois é todo um outro mundo que se abre. Ok, o que é que eu faço com esta dor que não desaparece? Dizem-me o tempo, ok, e eu percebo, intelectualmente, teoricamente, percebo isso, mas a verdade é que o tempo passa um segundo de cada vez. O que é que eu faço com esta dor? E tive pequenos momentos de fuga, é verdade, que saía e se calhar foi mais do que eu gostaria de admitir, de beber uns copos, de sair, aquele clichê todo, mas também reservei muito tempo para mim próprio, para perceber, para entender e para me perdoar também, para me dar espaço para me perdoar o que eu estava a passar, porque emocionalmente tinha sido um choque muito grande, né? E portanto, da mesma maneira que um choque físico deixa mazelas, um choque psicológico deixa mazelas e foi isso que aconteceu, ainda está a acontecer de alguma forma, apesar de já ter sido muito diferente. Deixe-me penetrar nesta conversa, a partir do Força. pronto, hoje, como o Fábio falou, ah, nós, na verdade, tínhamos decidido de iniciar este podcast no Dia dos Namorados, que foi, para quem não sabe, dia de São Valentim em Portugal, é dia esse é o quê? 14 Dia de fevereiro. 14 de Foi, fevereiro? foi a terça, neste caso há uma semana, não sabemos ainda quando é que vai sair Ah, bem o podcast, mas sim, sim, foi pronto, estamos a uma semana uma semana depois do Dia dos Namorados, que era quando tínhamos decidido iniciar o podcast, mas por uma série de fatores acabou por não ser nesse dia, e iniciaríamos com esse tema, né, que é a geografia do desamparo, até porque a ideia do podcast surgiu desta conversa. O Fábio falou que estava fazendo um livro que era baseado nessa experiência que ele tinha tido e era um ensaio, e eu perguntei se ele tinha já alguma ideia de como divulgar isso e tal, ele falou: "Ah, vamos fazer um podcast", porque é um assunto que muito me atrai, eu gosto muito, porque está dentro do comportamento humano, né, então tudo que se diz respeito ao comportamento é uma coisa que chama a minha atenção e o Fábio também tem, bastante interesse por esta área. Então acabou que o início do podcast surgiu por causa dessa ideia dos relacionamentos. E pegando aqui o gancho no que o Fábio falou em relação a pular dos muros, né, o muro de 1 metro, 2 metros, 3, 5 metros. A minha pergunta é, eh, você falou, né, a questão de com o tempo a gente ir ganhando uma determinada força e a gente começa a, se calhar, estar mais preparado para esse tipo de breakup. E eu hum, penso, e será que isso não é uma ilusão e a gente nunca vai estar preparado e a gente acha que está preparado, mas na hora que se apresenta a gente fala: "Olha, afinal não estava preparado". Porque eu acho que a gente até por uma questão de defesa, né, que a vida precisa continuar, a gente precisa continuar andando, então a gente tem que acreditar em alguma coisa. Se eu ficar naquela de que eu nunca estou pronto, eu vou viver numa situação de estresse constante, sempre com medo, sempre olhando por cima do ombro, eu me pergunto
se a gente em algum momento vai estar preparado. Porque hoje eu acho que dificilmente aconteceria isso comigo. Já aconteceu, né, mas mais adiante provavelmente a gente vai entrar nessa seara também, falar um pouquinho da experiência que eu Claro, tive com claro. relação a isso, mas hoje eu penso, isso jamais aconteceria de novo. Mas não sei, eu acho que eu estou muito enganado. Sabes quando temos grandes certezas ou quando pensamos em alguma coisa com muita segurança? Eu gosto, é Hum, uma frase que tem feito muito parte dos meus discursos agora. Eu gosto de acreditar hum. que isso não aconteceria de novo, porque de certa forma eu criei alguma alguma casca, né, eu tenho aqui alguma, Essa casca nasce de ah, não te entregares da mesma maneira? É isso? Porque eu não s eu não sei se a partir de por exemplo, uma pessoa que sofre um determinado trauma, ela a gente tem uma expressão no Brasil que é: "Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, de salsicha". Então a partir do momento que gato você passa, escaldado de água fria tem medo. É a é mais expressão ou menos a portuguesa. mesma coisa. Exatamente. Você começa, eu não sei se a questão é não se entregar da mesma forma, ou se realmente você perde aquela capacidade de mergulhar de uma forma tão inocente ou tão ingênua num relacionamento. Porque eu acredito que muito dessas quebras que as pessoas têm, que nós tivemos em relação aos relacionamentos, elas dizem mais sobre nós mesmos do que sobre as outras pessoas, né. E uma das coisas que essas situações disseram sobre mim, é que eu estava, buscando, talvez, idealizar numa pessoa, ou refletir numa pessoa, uma necessidade ou uma carência ou alguma coisa que faltava a mim, ou que eu tinha muita necessidade, e que na verdade tinha nada a ver com aquela pessoa. Eu simplesmente usei ela como um avatar dessa minha necessidade. E aí eu coloco tanta expectativa nessa pessoa, eu crio nessa pessoa uma imagem que nem representa a pessoa, mas representa aquilo que eu quero acreditar, aquilo que eu tenho necessidade. E não é que a pessoa de repente deixa de ser aquilo, simplesmente ela continua sendo o que ela é, mas essa nossa ideia, né, essa ideia que nós temos da pessoa, ela é quebrada por alguma coisa. E aí acho que durante um período a gente passa por esta fase onde você pensa: "Ah, não imaginei que a pessoa fosse assim". Mas depois você começa a pensar: "Espera aí, a pessoa sempre foi assim". E não tem nada, não é aqui um julgamento de valor, não é dizendo que ela seja ruim ou seja má. Por exemplo, no caso desta situação do Fábio, né, eu conheço os 2, né, e tenho um carinho especial para os 2, tanto ela, né, não há o que se falar, simplesmente são momentos na vida em que os caminhos seguem Uhum. por vias diferentes, as pessoas mudam, ou os gostos mudam, ou sei lá, o mundo muda, tá tudo mudando o tempo inteiro, né, Eu gostava os muito átomos. que explicasses aquela tua frase que eu acho incrível. Do, tu começaste, eu vou-te só dar a introdução e depois tu continuas, porque olha, foi num café. É quando tu começaste a achar que não, as pessoas vão estar comigo por quem eu sou. Hum. Né? Gostava muito que explicasses essa ideia, porque acho que é uma ideia muito poderosa e acho que dá alguma clareza ao que estás a dizer. Nós temos, e é muito comum ver isso nas redes sociais, e é Uhum. sempre uma ideia que me chamou muita atenção, e eu sempre ficava a olhar para aquilo e não conseguia perceber muito bem do que as pessoas estavam falando. E a gente sempre fala: "Ah, eu quero que as pessoas estejam comigo por quem eu sou, eu quero que as pessoas gostem de mim por aquilo que eu sou". E eu comecei a perceber, olhando isso, comecei a olhar para mim, falei: "Espera aí, por que é que eu estou com as pessoas?". E eu comecei a perceber que eu não estou com ninguém por quem as pessoas são, mas eu estou com ela por quem eu sou, pelas necessidades que eu tenho, pelos medos que eu tenho, e porque de alguma forma essa pessoa ou o que ela representa supre uma necessidade, tapa um buraco, me traz algum alívio, me traz algum aconchego, algum acalento, alguma coisa nesse sentido. E eu penso que as pessoas não estão com as outras por quem, eh, nós somos, né, as pessoas não estão comigo por quem eu sou, mas elas estão comigo por quem elas são. Eu e o Fábio aqui, nós só estamos um com o outro, eu estou com o Fábio por quem eu sou, né, porque o Fábio de alguma forma, ele ele se encaixa na minha visão de mundo, ele se encaixa, isso é meio estranho, pode soar bastante egoísta e as pessoas podem achar isso um tanto até frio,
para mim é completamente normal e eu não vejo isso de uma forma negativa, até porque eu acho que o egoísmo, no sentido de um relacionamento ele deve ser egoísta até certo ponto, mas o egoísmo no sentido de que eu quero que a pessoa me faça bem, é um egoísmo inteligente, vamos dizer assim, porque nós só estamos com as pessoas por algum interesse, seja ele qual for, e não quer dizer que os interesses sejam ruins. Então, por exemplo, eu só tenho o meu relacionamento com o Fábio, ele só perdura porque existe algum interesse que eu tenha que o Fábio responde esse interesse de alguma forma, e Claro. É vice-versa. porque sentes Se não que eu te houvesse acrescento alguma interesse, coisa, né? Sentes que eu te seja o que acrescento alguma for. coisa, exatamente. Claro que tem que. Isso sabes que é daquele tipo de coisas que digamos que é um saber subterrâneo, porque todas as pessoas sabem disso, mas nem todas as pessoas conseguem bem falar disso. E depois até podem encontrar outras justificações quaisquer. Mas na verdade é isso, se nós estamos com alguém, é porque, é porque tem um. Repara bem nisto, repara bem quando há a perda de uma pessoa e em vez de ser um break-up em que o que morreu não foi nenhum ser humano, né? Morreu qualquer coisa, mas não é um ser humano. Quando há a morte de alguém, has de reparar que quanto mais próximo essa pessoa é de ti, mais te vai doer. Mas dói-te porquê? Dói-te pela falta que a pessoa te faz, não é? O principal motivo é a falta que tu tens daquela pessoa, não é? Porque aquela pessoa, por ou muitos motivos, era uma pessoa importante para ti, porque ou te fazia alguma coisa, ou te acrescentava alguma coisa, percebes? Sim, eu acredito que também haja um bocado, atenção, haja um bocado a tristeza da perda da vida pela vida, porque aquela pessoa já não existe. Mas também é impossível negar que grande parte da dor é aquela pessoa já não existe para ti, percebes? Já não existe para ti, pelo que te acrescentava. E não é que isto tenha algum mal, eu acho que isto faz um bocadinho daquela ideia de que é a sombra, né? A ideia de sombra do Carl Jung, que é uma ideia muito importante na psicologia junguiana e que depois também o Peterson adotou muito. E tem muito a ver com nós não virarmos a cara ao nosso lado um bocadinho mais, não quero dizer negro nem sombrio, porque isso tem um ar um bocado pejorativo. Portanto, vou dizer ao nosso lado mais desconhecido. Okay? Que nós todos sabemos qual é. Todos nós, é quando estão a passar na rua e vêem um gato e pensam, dá um pontapé neste gato, era incrível. O gajo dava três. Todos nós já pensámos coisas disso. Uma vez lembro-me de estar a ver um cachorrinho no teto, mas estava tudo bem, a pensar, isso é aquele cachorrinho que é isso. Não, eu não quero realmente que o cachorrinho caia, como é óbvio, mas é aquele primeiro pensamento. E, portanto, eu tento estar atento a esses pensamentos parvos. Parvos, lá está, já estou a julgar. Nem devia julgar. Esses pensamentos e perceber que, por algum motivo, eu não escolhi pensar isso surgiu-me na mente e passou-me. Ok, aceito só, não atuo perante isso, aí sim sou culpado, não atuo perante isso, não dou pontapé no gato, não. Mas, ok, reconheço isso e reconheço parte da minha sombra, parte de algo que eu não controlo, digamos assim. O máximo que eu posso fazer é estar atento. Estar atento. Portanto, ter uma atitude de permanente vigilância. E, e o que estavas a dizer acho que encaixa um bocado nisto. O que estávamos a dizer que muitas vezes não é fácil de admitir, mas que o amor, entre outras coisas, seja um amor à amizade, seja romântico, seja familiar, seja o que for, tem sempre esta componente egoísta. É muito difícil imaginar um amor. Lá está, isso depois toca também muito na ideologia oriental, ou grande parte da ideologia oriental, né? Tem a ver com o apego. Né? E eu acho que é muito bonito, sinceramente, e eu consigo ir até certo ponto esta questão do amor sem apego. Mas eu acho que não é no mundo real. Quer dizer, tu podes amar a tua mulher sem apego? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que estás ok se a tua mulher tiver dias sem ir a casa ou se tiver sexo com outras pessoas? Pode estar ok. Não sei não sei se acredito 100% contigo, se me disseste que estás ok. Mas vou acreditar que tu acreditas nisso. Hum, Mas não vejo uma sociedade a funcionar assim. Percebes? Não vejo. Já nós já partimos aqui eu acho que pronto, se calhar uma forma interessante da gente aprofundar mais, e depois eu quero que você fale um pouquinho mais do seu livro, né, do que eu tive eu sou um scanner, pessoal, eu sou a pessoa que lê, tipo assim, eu leio títulos e vou lendo pedaços, dificilmente até porque é tanta coisa para ler. O Fábio é um leitor mais contumaz do que eu, mas eu tento dar uma escaneada nas coisas.
Enfim, hoje eu tive a escanear o material do Fábio, o livro, li algumas partes, achei um livro extremamente pessoal, foi a minha primeira reação, hã, e até de certa forma pesado, mas pesado num bom sentido, denso, a palavra Hum, seria essa, denso. É perceptível ali a sua, também não queria usar a palavra dor, mas é perceptível ali essa parte talvez da sua desconstrução, percebe? Dá para a pessoa, vocês que tiverem o prazer de ler o livro vão se identificar muito, né, porque eu acho que existe meio que um padrão nos fins de relacionamentos, podem acontecer por vários motivos, pessoas diferentes, mas o processo, né, que eles até os especialistas até dizem ser muito parecido com o luto, né, porque ele tem ali fases que estão relacionadas com o luto, e as pessoas vão se identificar muito com aquilo, e eu achei de uma coragem até bastante, talvez eu não teria coragem de escrever da forma como você escreveu, assim, com muita transparência e muita sinceridade no que aconteceu, inclusive a parte final é o seu diário aquilo? é parte do meu Que diário, você sim, não estou colocou ali partes do seu, depois do pois é, tempo. bastante, me lembrou, eu acho que é o livro, eu não me lembro agora qual é o autor, mas um que escreveu que tinha um pinto pequeno, eu não lembro Talvez o quem é, mas Hemingway, não sei se o é Hemingway não sei esse, escrever. É? Pronto. é esse. Ele tem um livro qualquer que ele faz um ensaio sobre o pinto pequeno. Mas pronto, é de uma coragem, né, talvez não haja necessidade nesse caso, mas eu achei ele muito corajoso da sua parte e acho que as pessoas podem, através desse relato, se identificarem, e eu acho que é o mais importante, que talvez seja um dos objetivos, se é que tem um objetivo, né, eu não gosto Uhum, muito dessa coisa do objetivo, mas talvez se você tem um objetivo para o livro, que é talvez ajudar as pessoas passarem por isso e ver que se como você entrou, passou, de certa forma ainda está a passar, porque eu acho que a gente nunca vai deixar de passar por isso. Esse é que é o problema, o término não acaba, né, ele a gente vai uhum, terminando até morrer. E é um sim, processo onde a gente vai encontrando outras formas de lidar com isso, mas é como o luto, né, o luto não acaba, ele vai sim. até a Vai pessoa ter, que está de luto também, via óbito. Mas, sim. hã, depois a gente pode entrar mais profundo nessas partes do livro, e uma questão que me chamou bastante atenção, né, em relação, quando se fala de relacionamento, a gente fala muito dessa coisa do amor. E se a gente porque o que que é o conceito de amor, né? Se a gente for olhar nas culturas diferentes, a gente vai ter conceitos diferentes de amor. Por exemplo, eu tenho uma visão, para mim hoje, o amor que a gente ouve hoje não é mais que uma palavra bonita, que não significa muita coisa, né. Então a pessoa te fala que te ama hoje e amanhã ela tá, te esfaqueando Uhum, pelas costas, né. Esse é o tipo de amor que a maioria de nós vivemos. Há pessoas que realmente têm uma proximidade desse amor ágape, né, que é o amor que não busca nenhuma recompensa, aquele amor, ah, como é que se fala? O amor incondicional, que eu não é uma via que eu acredito muito, porque, por exemplo, eu tenho essa conversa às vezes com a minha mãe, eu falo: "Mãe, você acha mesmo que", e as mães agora vão ficar bravas comigo, porque o amor incondicional da mãe, por exemplo, às vezes eu vejo a minha mãe falar que me ama e tal, mas a preocupação da minha mãe comigo, às vezes, é óbvio que é um amor diferente de qualquer outro que eu já experimentei na minha vida. Realmente é um amor acima dos outros amores, né, que a minha mãe realmente está disposta a fazer coisas por mim e comigo que outras pessoas jamais fariam. Mas às vezes eu vejo que o grande parte do amor da minha mãe é os vizinhos não falar mal, sério. É tipo: "Ah, o que que os vizinhos vão pensar?". En então há sempre uma condição para esse amor. Só que também tem uma pressão cultural muito grande, então quando a gente fala de amor e de relacionamento, a gente tem um problema hoje das novelas, a gente tem o problema dos livros, dos romances, e o amor está muito Filmes. funda o a nossa visão está muito fundamentada, né, a visão da nossa geração está muito fundamentada nessa ideia romântica do amor, e eu acho que a maioria das pessoas nunca pararam para pensar realmente: "Espera aí, o que que é isso? O que que é o amor, né?". Porque se a gente não delimitar aqui qual é a nossa visão de amor, não falar, não deixar isso claro para as pessoas, né, o que é o tipo de amor que a gente está falando, corre o risco da gente cair nesta ideia do amor romântico, que é o amor vendido
por exemplo, lá por Platão, né? Que é engraçado que a ideia do, eu acho que isso é no Banquete de Platão, que Da alma metade, falava né? do, Da alma. É isso, né? Da alma metade. do que, pronto, os seres eram perfeitos, né? E queriam alcançar os deuses castigaram, separando e condenando que um procurasse o outro pela eternidade. E é engraçado que no Banquete, essa é uma ideia ao qual Platão é contra. Né? E é a ideia que ficou, né? Hoje, O amor basicamente, a ideia do platónico. romance é esse. O Sim. amor platônico, a ideia é essa, e não é uma ideia que seja a ideia que ele queria passar naquele escrito. Então, eu acho importante a gente delimitar aqui qual seriam as visões de amor que a gente conhece, né? Pelo menos a esse amor mais egoísta, porque, por exemplo, para mim, vou começar falando o que que eu acho que é o amor. Eu acho que o amor é um compromisso, ah, onde duas partes, é um contrato. Eu não gosto muito dessa coisa muito muito romântica, então eu para mim, assim, eu acho que pode haver carinho, deve haver, pode haver flores, pode haver jantar à luz de velas, não é por aí, mas o amor não é isso. Eu acho que o amor, ele é um contrato entre duas pessoas, aonde eu me comprometo com essa pessoa dentro de termos combinados por nós 2 a cumprir determinadas regras, suportar determinados desconfortos, e enquanto as coisas correrem dentro desse acordo, dentro desse contrato, a gente continua, mantendo essa relação. Então, quase que como que uma sociedade. Eu sei que as pessoas vão pensar, ver isso de uma forma muito fria, mas isso não quer dizer que seja ruim. Eu acho que a maior parte dos relacionamentos hoje não se dão, acabam de uma forma muito ruim, porque começam de uma forma muito ruim, que é as pessoas tentarem passar para o outro uma imagem que é uma imagem de uma coisa que elas não são. Então elas criam uma personagem para atender às necessidades do outro. Você consegue manter essa personagem durante um tempo, mas depois ela cai por terra, porque ninguém consegue ser um ator durante 2, 3, 4, 5 anos, né, ininterruptamente. E a coisa não é colocada na mesa de ponto, olha, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Por exemplo, sei lá, eu gosto desse tipo de sexo, eu gosto desse tipo. Eu acho que para que essa sociedade funcione, você não por exemplo, se nós tivermos uma empresa, você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, vamos fazer uma fusão. O que que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Vasculhar os dados, Uhum. as contas, vasculhar tudo de Sim, cada vou fazer empresa uma para ver o análise. que está ali, e nos relacionamentos não. Porque se as pessoas pensam: "Ah, se eu fizer isso, eu estou quebrando o romance, eu Pois. estou". Uhum. Percebe? O Claro. que Percebo, você percebo, pensa em percebo. relação a isso? Concordo. Concordo que não é essa a visão que normalmente é tida. Ou pelo menos não é essa a visão que é tida quando és mais novo. Não sei se a partir de uma certa idade ou alguma experiência de vida isso não vai pesando. Porque o que tu queres, o que eu quero uma amiga, quero uma amante, quero uma namorada, quero uma cúmplice, quero uma equipa, uma parceira de equipa, uma companheira de equipa. E aquela ideia também dos opostos se atraem, também é coisas de miúdos, que é importante livrar-se disso o mais rápido possível, porque na verdade eu quero uma pessoa parecida a mim, quero uma pessoa com objetivos, quero uma pessoa com foco, quero uma pessoa que não seja por isso, também não goste de se divertir, não goste de se entregar à leveza da vida, de certa forma, porque isto é um pequeno momento que temos aqui, né? Neste fósforo de existência que é o que temos, a única coisa que temos. E portanto, sim, eu quero uma pessoa com quem possa conversar. Agora, também é verdade que nós tendemos a mostrar o melhor que somos. E aí, a ir ao encontro do que tinhas dito, a máscara. Se calhar não é bem uma máscara, mas é mostrar só uma partezinha do que somos, né? O melhor. Só que depois há a sombra, lá está, aquilo que há bocado falávamos, né? A parte mais escondida, que é tão real como a outra, digamos assim. E se não nos dermos a conhecer por inteiro, e se também não conhecermos por inteiro, antes de alguma relação mais aprofundada, sim, vamos tendo descobertas e surpresas. Mas da mesma maneira que nós estamos sempre a mudar, se percebermos que a outra pessoa também está em constante mudança e que isso é uma parte natural de existir e de estar vivo, hum, eu acho que é possível. Eu acho que é possível.
tem é que haver, lá está, tem que haver abertura para isso e temos que deixar um bocado cair aquelas ideias hollywoodescas, não só de Hollywood, mas que Hollywood, enfim, pegou e transformou e difundiu de forma, se calhar, nunca antes vista. Aquela ideia da paixão, aquela ideia do amor para sempre, aquela ideia do era uma vez. Pronto, não é de Hollywood, mas tudo isto. Porque eu nisto sinto que as mulheres sofrem um bocado mais que os homens. Ou melhor, são mais vítimas que os homens nessa ideia de amor. Do happily ever after. Foram felizes para sempre. Que é isso. A felicidade constrói-se momento a momento, dia a dia. E há um dia em que vai parecer que nada vale a pena, porque está tudo tão difícil, porque não consegues comunicar, porque seja o que for, e há dias em que está tudo bem. Tu é que tens que conseguir perceber e adaptar as tuas expectativas. Sabes? E, e também te digo que acho que há aqui duas visões muito contrastantes na nossa sociedade. Que é, por um lado, esta visão do amor romântico, que está muito difundida e que vende muito, e por outro lado, a do sexo, livre e sem consequências, também vende muito. Se nós temos, por um lado, os filmes românticos, que há muito tempo que vendem muito, e essas histórias de amor, e as revistas cor-de-rosa, etc., que têm um grande sucesso, por outro lado, temos a pornografia e temos o OnlyFans e temos esta área que ruma toda também para esse sexo, digamos assim, sem fronteiras. Eu aqui não estou a pôr juízos de valor, estou a tentar fazer uma descrição mais subjetiva possível, objetiva possível. E são duas relações, digamos que são duas narrativas paralelas que acabam por ser ter muito conflito entre elas, porque tu, por um lado, queres calhar esse amor, e por outro lado, queres ter a possibilidade de ter sexo quando quiseres, com quem quiseres, como quiseres, e essa liberdade, digamos assim. E se tu reparares, isto acontece um pouco, não é só por estas razões, mas parece estar a ser um bocadinho mais difícil a comunicação entre homens e mulheres. Parece, e eu não digo pelo meu caso pessoal, não sei, mas por muita gente, por ter já ouvido falar, muita gente a queixar-se disso e também muitas mulheres que não conseguem encontrar um companheiro e, e ao mesmo tempo as relações parecem terminar com mais facilidade porque há esta ideia de que há uma pessoa perfeita. Se não és tu, é o próximo das redes sociais, porque hoje é tão fácil conhecermos pessoas e, não é? Hoje, um homem moderno, contemporâneo dos dias de hoje, vê mais mulheres nuas em 5 minutos do que um caçador-recoletor via na vida toda. Não é? Isto, estas descargas de dopamina chamada dopamina barata, têm consequências depois. Tem muitas consequências. E eu acho que uma das quais é também esta cada vez maior dificuldade de conexão entre pessoas. Parece-me. Não é que as pessoas não falem tanto quanto falaram, ou não falem mais do que falavam antes. Tem a ver com o nível de profundidade das relações. Percebes? Que é, eu estou com aquela pessoa enquanto aquela pessoa se encaixar na minha imagem de mim e da outra. A partir do momento em que aquela pessoa desviar desse caminho, é mais fácil, da mesma maneira que hoje é mais fácil comprar uns sapatos novos quando os teus se rompem, e antes tínhamos que ir ao sapateiro arranjá-los, hoje é mais fácil mudar de pessoa do que tentar perceber porque é que as coisas não estão a dar certo. Não sei se concordas Você comigo, se... você acha que isso é ruim? Pronto, eu se calhar da forma como disse, dei a entender que era. E é Não, não, ruim, na verdade eu tô fazendo um exercício que é assim, normalmente quando eu olho para as coisas, hã, nesse caso, por exemplo, né, as pessoas trocarem à medida que elas vão cansando-se de um relacionamento, elas vão lá e trocam por outra pessoa e vão avançando e vão avançando. Porque assim, de certa forma, nós temos uma ideia também que vem desse amor romântico de que o amor deveria ser uma coisa mais duradoura, né, uma sociedade deveria ser uma coisa mais duradoura. Eu não sei se agora eu tô fazendo o papel do advogado do diabo e me colocando na posição força. dessas Uhum. pessoas, eh, se calhar eu gostaria de ser mais assim, percebe? Tipo, vou num eu percebo que existe aí uma situação que eu acredito que também seja um ponto que te cause alguma sensibilidade, que é o outro, né, porque sempre tem um que se fode nessa coisa, né, do relacionamento.
Não tem jeito de, assim, não existe os relacionamentos não acabam, né? Alguém termina. Ninguém, não existe esse negócio, terminamos. Ninguém terminou, alguém te meteu o pé. A verdade é essa. Não existe esse negócio, mano. Ah, terminamos. Pelo menos eu desconheço, comigo nunca aconteceu, tipo assim, dos dois chegarem junto, tá comendo pipoca no cinema, fala, vamos terminar, terminar, tá rolando, vamos terminar, Verdade. continuar assistindo, termina e continua assistindo o filme. Claro que a maioria das vezes uma das partes está insatisfeita ou deu, o relacionamento deu o que tinha que dar para essa pessoa e o outro é pego de surpresa, né? Normalmente são os meninos, né? Porque existe uma lenda de que as mulheres terminam um relacionamento 2 anos antes, né? Elas já terminaram aquele relacionamento e vão, e quando chega para o homem, né? E o homem normalmente termina com uma mulher quando ele já tem outra. A lenda, diz a lenda que é assim. Então, normalmente, os homens são pegos de surpresa. Então, não sei se isso é uma coisa. Será que isso realmente é uma coisa ruim ou será que isso é o novo mundo, né? Porque é como o mundo sem internet. Quando chegou a internet, todo mundo, e agora? Isso vai acabar com o mundo e vai mudar. Porque agora as pessoas estão evoluindo para um tipo de relacionamento. Eu sinceramente fico muito confuso com isso. Por exemplo, com a questão dos gêneros, né? Que não vem o caso aqui agora, mas eu sou da geração milênio, né? Então eu venho de uma geração onde existia alguma resistência a, por exemplo, eu chamaria essa questão dos gêneros de comportamento, mas eu sei que isso não é bem visto hoje dentro da comunidade, porque eu fui criado nesse mundo, percebe? Mas eu respeito a forma deles pensarem, a forma deles se posicionarem, mas é difícil para mim entender. Não é que eu não respeite nem faça nenhum julgamento, até porque eu não tenho o direito de fazê-lo. Mas é difícil. E às vezes eu acho que falta dessas pessoas também um pouquinho de sensibilidade com nós, os mais velhos. Eu falei, peraí, é um senhor de idade já, vamos, né? Porque é difícil fazer essa transição. Então, nesse caso desse essa forma de se relacionar, né? Que a pessoa, ok, o relacionamento não deu pula para frente, não deu pula para frente. Sinceramente, eu não consigo ter uma posição ainda sobre isso. Não consigo viver assim hoje. Não é o tipo não é a forma como eu me vejo vivendo os meus relacionamentos. Mas quando eu olho para isso, eu fico naquela, será que não é isso? Agora não é assim que funciona e sou eu que sou antiquado? Hum, levantaste alguns bons pontos. As minhas objeções, se calhar, vão em duas direções. Uma tem a ver com, se calhar é isso que estás a dizer, se calhar é que tu está a mudar, mas eu acho que essa mudança está a sacrificar. Quando eu falei da dopamina, de dopamina fácil, vou voltar aí porque has de reparar que hoje em dia o que nós queremos é o resultado sem o processo. E é por isso que tu tens livros sempre no top de vendas que é Deixa eu como só, ficar deixa eu mil. só fazer uma aspas aí, não vou, só para eu acho que esse pensamento de que hoje nós estamos querendo os resultados sem processo, ele ele não procede. Eu acho que nós sempre queremos os resultados sem processo, desde quando a gente era caçador-coletor, só que lá não tinha jeito. Continue, continue. Ok, ok. É verdade que agora o nosso cérebro de caçador-recoletor que está programado, digamos assim, para consumir o máximo de calorias possíveis, porque na altura realmente isso era a diferença entre conseguires passar um inverno ou não e sobreviveres até à próxima estação. Hoje em dia, quando entras num supermercado, o que tu tens nos primeiros corredores é um sem fim de calorias não vou chamar alimentos, vou chamar produtos altamente calóricos, que não, mas que depois são vazios, não trazem, do ponto de vista nutritivo, nenhuma mais-valia. E pronto, e é isso que o nosso cérebro de caçador-recoletor quer, e é por isso e é também isso que a publicidade sabe e a psicologia sabe, e, portanto, os primeiros corredores são logo esses. E então, mesmo quando tu não queres comprar porcaria, como estão nos primeiros corredores, inconscientemente acabas por levar sempre aquela batata frita, ou aquele chocolate, ou aquela bolacha. A mesma coisa se passa com aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, nos livros, os top de vendas. Muitas vezes nós vemos como ficar rica em 14 dias, como conseguir aprender qualquer coisa em 14 passos, como. Isto é o quê? É tu queres chegar ao resultado, queres aprender guitarra, mas não queres ter que passar pelo aprender guitarra.
E se calhar, sim, é verdade, se calhar sempre, isso é uma coisa pela qual sempre, porque nós tendemos, grande parte da nossa evolução nos últimos tempos não é para resolver um problema. Eu acho que nós, durante muitos séculos, eh, o grande motor da evolução humana era resolver problemas, agora é fugir da dor. Isto tem a ver o quê? Estou a dizer do ponto de vista do entretenimento, o multiverso, tudo que nos possa distrair da dor, agora parece-me a mim um grande impulsionador do desenvolvimento e do avanço tecnológico. Ao mesmo tempo, o que é que sacrificamos com isso? Sacrificamos alguma profundidade. E aí de eu te dizer, de tu não tens a certeza. Eu acho que tu nunca vais saber, tu não podes saber hum, com a mesma profundidade o que é ter um relacionamento de estar 30 anos com uma pessoa do que quando estás dois ou três e depois estás dois ou três com outra e dois ou três com outra. Se é mais importante a profundidade do que o facto de estás sempre a mudar, ou estás sempre a mudar, ou mudares com alguma regularidade, uh, tem a ver, lá está. Não há uma fórmula, tem a ver com cada pessoa. E se calhar tu vês muita gente pronto, que não tem problemas em ter várias relações amorosas e que se sente bem assim. E depois também vejo casais de idosos que me parecem a mim muito felizes. Né? Porque uma coisa é fingir felicidade ou ter que aguentar, como infelizmente acontecia muito com as mulheres, não é? Até há pouco tempo atrás, o ter que aguentar porque eram quase reféns dos maridos, não é? E não tinham grande escolha. Portanto, hoje em dia já não há tanto esse problema, pelo menos no mundo ocidental. A mulher tem mais hipóteses, mais possibilidades de escolha, e portanto isso também é uma parte importante que veio redundar nesta mudança que nós estamos aqui a falar. Mas tens por um lado a questão da família, não é? Qual é a melhor forma de criar crianças? E a não ser que voltemos um bocadinho à forma como os caçadores-recoletores faziam isso, que era em grupo, de certa forma, não sabia que era o progenitor, né? E assim todos cuidavam de igual forma da prole. Ou hoje em dia, as famílias monoparentais, eu tenho algumas dificuldades em acreditar que, por muito incrível que seja uma mãe ou um pai, consigam fazer o trabalho que dois pais fazem normalmente. Né? Portanto, isso Ou vai ter duas também uma mães. consequência. Estou a dizer pais ou mães, sim, aqui enquanto pais, enquanto progenitores, sim. Seja o homem ou a mulher. Os Sozinhos, responsáveis. os responsáveis, os encarregados de educação, digamos assim, sim. Um, Isto vai trazer transformações. Agora, se são boas, se são más, se são só transformações normais da evolução da sociedade, claro, eu estou disposto a perceber isso. Como tu dizias, és milénio, também sou, ainda pertenço a essa geração também, e se calhar também já estou a ficar velho para algumas coisas, e na minha ideia do mundo, eu acho mais hum, bonito ou mais gratificante conseguir construir uma relação com uma pessoa ao longo de 30 anos do que ter 30 pessoas diferentes ao longo de 30 anos. Mas não estou a dizer que uma é melhor que a Talvez, outra. sim, Estou a dizer, talvez, e agora pensando do ponto de vista de um consultor estratégico, eu acho que a maioria, grande parte do problema das pessoas é elas não saberem o que elas querem e elas estão buscando a coisa certa, e é o que é certo para elas, no lugar errado. Então, por exemplo, a gente tem situações aonde eu acho que uma pessoa que está buscando esta densidade de relacionamento, uma pessoa que está esta profundidade de relacionamento, e ela vai pulando de relacionamentos em relacionamentos, dificilmente ela vai conseguir isso. Então acho que às vezes o grande problema não é necessariamente o que que é certo, o que que é errado, o que que é melhor ou não, mas é as pessoas saberem exatamente o que elas querem e tentarem alinhar o que elas querem com aquilo que pode dar o que elas querem. Então eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com muitas mulheres, né, eu também sou personal trainer, então basicamente eu dou aula para mulheres, muitas mulheres, então eu ouço de tudo. E uma coisa que eu vejo às vezes nas mulheres que estão à procura de um relacionamento elas estão procurando um tipo de homem que não está onde elas estão buscando esses homens, percebe? Eu acho muito difícil, pode acontecer, não estou dizendo que não vai acontecer, mas eu acho muito difícil você encontrar um relacionamento
com uma pessoa que seja mais profunda, uma pessoa que dê mais valores, tenha valores mais profundos, por exemplo, no Tinder. Não estou dizendo que não vá acontecer, tanto é que acontece, há pessoas que casam com pessoas com quem elas encontraram no Tinder. Mas normalmente uma pessoa que está no Tinder está à procura de algo, rápido, né, um relacionamento, se calhar sexo. Pelo menos os E homens. sim, sim, pelo menos a maioria dos homens. Então, se inclusive, aconteceu isso uma vez eu conversando com uma das minhas alunas, na verdade são pessoas que já estão comigo há muito tempo, então se tornam mais que alunos, né, já são amigos, e eu perguntei, falei: "Olha, você", ela falou: "Não, eu queria uma pessoa", mais ou menos aí a descrição que o Fábio deu, um parceiro para a vida, uma pessoa que vai crescer junto comigo, e eu falei: "Você está procurando isso no Tinder? Vai fazer um curso, sei lá, de né, vai para um lugar onde essas pessoas estejam lá. Não é garantia, mas talvez seja muito mais fácil encontrar essas pessoas num ambiente do qual essas pessoas são propícias. É a mesma coisa de você querer caçar jacaré na praia, não tem jacaré na praia, pelo menos aqui no Algarve não tem. Não é comum e nem é peculiar desse ambiente ter jacarés. Então, eu acho que existe ou uma certa ingenuidade ou uma preguiça das pessoas de procurarem, porque também existe o outro lado, que é um desespero generalizado para poder um medo da solitude. As pessoas parece que estão desesperadas por estar com qualquer um, ou seja, é melhor eu estar com qualquer um do que estar comigo sozinho. E aí vão pulando de Sim. relacionamentos em relacionamentos, e isso é uma coisa interessante que faz parte do teor do seu livro, e acho que você pode falar com isso de propriedade, que é esse tempo, né, que a gente precisa para poder mastigar e engolir e digerir e defecar todo esse processo, né, porque não, se você pula de Uhum. um relacionamento para o outro e não se permite passar por esse processo, isso acaba talvez criando para o futuro um problema maior, né, se calhar até uma coisa mais crônica, né, uma forma de lidar com o mundo, de certa maneira você nunca resolve o problema, você só está colocando pequenos A empurrá-lo. curativos. Sim. E um dia que esse problema lá está, isso tem um bocado a ver com a antifragilidade, porque tu vais empurrando esse problema e um dia que ele se manifesta-se de maneira muito mais forte, muito mais intensa, muito mais perturbadora do que se fosses deixando esse problema atuar quando esse problema tem que atuar. E, e sim, se há também alguma coisa que eu quero transmitir às pessoas é a oportunidade de algo assim suceder, as pessoas usarem isso como uma oportunidade para crescimento, uma oportunidade para conseguirem estar sozinhas com elas próprias, se ouvirem, porque nós sabemos que é difícil estar connosco próprios. Aliás, meditar é uma experiência que mostra isso. Tu estares 10 minutos sentado, de olhos fechados, parado, é difícil. É difícil. E eu já fiz, agora faço menos, mas fiz durante 2 anos, com mais regularidade, nunca passou a ser fácil. Às vezes tinha momentos que era mais fácil, outros menos, mas a dificuldade estava lá, o barulho incessante da mente, os pensamentos estavam lá. Portanto, mas eu também acho que, sinceramente, não querendo parecer muito brusco ou estar a simplificar demais, acho que é sinal de fraqueza se não conseguimos estar sozinhos. Dentro daquilo que pode ser fraqueza psicológica, é um sinal de fraqueza. Porque não te permites conhecer-te, não te permites ouvir-te, não te permites saber o que és quando não tens que ser nada para ninguém, digamos assim, e aí estás a perder uma parte importante do autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento tem muitas nascentes. Tem a nascente de esta que eu estou a dizer, tem a nascente da leitura, tem a nascente de conversar com pessoas, tem a nascente da viagem, tem a nascente dos psicadélicos, que eu acho que é a nossa experiência. Não sei se tu concordarás comigo, mas eu acho que para alguém que se quer conhecer, eu acho que é uma paragem um, longe dos preconceitos que existem ou das ideias pré-concebidas. A verdade é que há muitos estudos que apontam para isso, para a capacidade dos psicadélicos nos abrirem pontos de vista e, e, e dimensões que não conseguimos atingir, pronto, com sobriedade. E, portanto, tudo isto te permite conhecer melhor. E o que é que acontece quando tu te conheces melhor? Sabes melhor o que é que queres.
e percebes que o que queres hoje pode não ser o que queres amanhã. Estás ok com isso porque percebes que a mudança faz parte. Da mesma maneira que para nós estarmos aqui vivos hoje, há milhões de células que morrem, sei lá, não sei se diariamente, de certeza. Portanto, a morte é um processo da vida. Né? Nós normalmente achamos, pomos a vida de um lado e a morte do outro, mas a verdade é que para estarmos aqui há uma constante, um constante rejuvenescimento de células. E na verdade o envelhecer é exatamente isso, as células vão rejuvenescendo cada vez menos, portanto a substituição de células começa a acontecer cada vez mais espaçadamente, de forma menos intensa. Portanto, hum, temos, não temos, mas queremos eventualmente alcançar uma vida mais, eu não digo mais feliz, porque eu acho que a felicidade cada vez mais me parece uma meta vazia, daquelas coisas, como tu dizias, do amor, que não significa bem nada para ti. A palavra felicidade para mim é isso também. É vazio, parece que é um balão muito grande que ocupa muito espaço e depois não tem nada dentro. Eu prefiro falar em comprometimento, prefiro falar em paz de espírito, prefiro falar em processo. E o que é o processo? O processo é, por exemplo, nós estamos a fazer este podcast porque gostamos de fazer o podcast e porque gostamos de falar e porque achamos que temos assuntos os quais podemos acrescentar alguma coisa e não com o objetivo de chegar a X ou Y ou Z. Percebes? A mesma coisa quando tu estás a fazer surf. Estás a fazer surf porque gostas de estar naquele momento a apanhar a onda, não porque queres ser um surfista incrível. Porque eu acho que os objetivos, porque se tu focas, eu aqui por acaso estou um bocado inspirado nos hábitos atómicos, no livro Hábitos Atómicos, porque se tu focas os teus hábitos, a tua rotina num objetivo, então estás a abrir espaço para não conseguires, porque primeiro porque os objetivos vão mudando, e depois porque podes realmente perceber que é um objetivo difícil de concretizar, não é? Se eu quiser treinar, se eu quiser ir para o ginásio para ser como Arnold Schwarzenegger era há 50 anos, né? Posso chegar, posso, mas as probabilidades estão contra mim. Se eu quiser ir para o ginásio porque quero melhorar, quero ter algum aumento de força, quero perder alguma massa gorda, quero, enfim, então sim, percebes? E o processo também, lá está. Se calhar aí até não sei se vou dar razão ou não, mas estou aqui a reestruturar um bocadinho o meu pensamento. Quando estás com alguém, não vou estar com alguém a pensar que vou estar 30 anos com essa pessoa. Vou estar a pensar que vou ser tudo o que sou com esta pessoa agora. E que se ela for o mesmo comigo, à partida estamos a ter as fundações para um relacionamento. E lá está, esta ideia também de que os relacionamentos, quando acabam, não valeram a pena. Eu e a C concordamos nisso os dois. Nosso relacionamento foi um relacionamento de sucesso durante 6 anos. Foi. Não tem que durar para sempre para ser um relacionamento de sucesso. Só que as pessoas tendem a descartar um bocadinho isto. Ou dura para sempre ou então não valeu nada. E eu acho que esse tipo de pensamento é apenas causador de maior. Para além de não ser verdade, para além de ser uma espécie de uma realidade fabricada, e aqui se calhar, quando se diz que a realidade é a percepção, se calhar toda a realidade é fabricada e fruto da forma como olhamos para ele, e aliás há algumas experiências científicas, como a dupla fenda, que vai um bocadinho nesse sentido, né, que a observação afeta a realidade. A verdade é que se nós focarmos e se tivermos uma mentalidade de. Sabes que eu agora desenvolvi um bocado a mentalidade de. Eu já nem divido pelos dias, eu divido por acordo. Ok. Vou-me focar na parte da manhã antes de ir trabalhar, que eu entro ao meio-dia. Depois vou trabalhar, do meio-dia às 3. Penso, ok, agora vou dar tudo o que sei, agora. Depois sai às 3, nos dias em que eu tenho horário repartido, e entra às 6. Entre as 3 e as 6 vou treinar e penso, ok, agora vou fazer o melhor treino que consigo. Percebes? Portanto, foca em cada momento. Eu tenho uma visão de maior, de longo termo, tenho, mas essa está longe. O que está próximo de mim é a única coisa que eu posso melhorar ou tentar fazer melhor. E é isso que eu faço. E a verdade ou não é que estou na melhor forma física que eu acho que tive, e estou feliz e o próprio desconforto de estar fora do meu país, de ter emigrado, está-me a fazer bem. Estou a produzir mais. Aquele projeto que eu te disse de gravar poemas e depois fazer vídeos, vou lançar também esse projeto. O nome vai ser o Poeta Pensador, se quiserem, sigam. Já tenho a página, não tenho nada posto, mas já tenho a página.
E nasce tudo disto, percebes? Do processo. Do processo. Se abre possibilidades de alguma coisa correr bem, abre. Se é um bocado aquela ideia da leoa. Uma leoa vai caçar, outra leoa fica deitada debaixo da árvore. A leoa que vai caçar sabe se vai apanhar de certeza uma gazela? Não sabe. Mas a leoa que está debaixo da árvore não apanha de certeza a gazela. Percebes? E portanto acho que é muito por aí que vale a pena. E o meu livro, voltando aqui, para também, depois também começar aqui a dar um fecho, o meu livro fala muito disso. Fala por um lado, porque eu quando me aconteceu tive que ir pesquisar e soube que na Alemanha um coração partido dá-te direito a baixa, chama-se Liebeskummer, a tradução é mais ou menos isso, coração partido. E tu podes mesmo ficar de baixa. E tu tens toda uma área de psicanalistas e psicólogos especializados nisso. Descobri que um término desperta, como tu já tinhas dito, reações parecidas a um luto e também a uma ressaca, como um drogado que fica privado da sua substância. Portanto, no cérebro, isso desperta também uma reação similar. Okay? E daí o desespero que muitas pessoas acabam por sentir e o perder o chão. Né? E que dá origem, às vezes, em casos mais trágicos, pode dar origem a assassinatos, ou né, o homem que mata a mulher e o namorado, ou o homem que se mata, ou a mulher que se mata. Nisto os homens são um bocadinho mais violentos, tendem a ser mais os homens a cometer algum crime. Não sei se tem a ver depois também com a capacidade da resiliência psicológica ou não, mas tendem a ser. E eu antes, se calhar, não percebia bem porquê, e agora consegui perceber. Consegui perceber porque eu vi, até, portanto, muitas vezes também depressão, casos de depressão, consegui ver o buraco ao meu lado, percebes? Não caí nele e acho que nunca senti o perigo de cair nele. Mas de repente estava ali um buraco ao meu lado e eu atirava uma pedrinha para lá e não havia bater no fundo. E se calhar não aconteceu como aconteceu porque tive sempre uma boa estabilidade familiar, tive sempre amigos. Se calhar há pessoas que não têm isso. Portanto, esse suporte foi importantíssimo. E se calhar, enfim, pois já há pessoas que se calhar acontecem outras coisas e aquilo às vezes acaba por ser uma bola de neve. Portanto, mas depois também fez alguma impressão, uma espécie de curto-circuito que eu sentia, que era, por um lado, um término é algo comum, em que, aliás, todas as pessoas da minha idade, quase todas já passaram por um. Por outro lado, apesar de ser tão comum, dói tanto. E eu chegava a um ponto em que eu sabia que se calhar as pessoas já estavam um bocado cansadas de me ouvir, mas eu não conseguia desligar daquilo. Por muito que eu tentasse, e tentava, e nunca deixei de treinar, nunca deixei de comer bem, nunca. Mas realmente a verdade é que, sem eu querer, era um pensamento em que invariavelmente me invadia. E a escrita desse livro, A Geografia do Desamparo, foi também uma forma de catarse. Não foi a única, eu tenho outro livro também escrito, curiosamente, e se calhar as pessoas mais esotéricas dirão que eu já estava a prever, porque o livro começou, ainda estávamos juntos, mas começou com eu pensar como seria se terminássemos. Como se fosse uma ideia completamente de ficção, e embora não fosse eu e ela, eram duas personagens muito inspiradas em mim e nela, e a verdade é que depois de 8 meses de ter começado o livro, terminámos. E isso fez com que atacasse esse livro de uma forma voraz e o tivesse terminado. Portanto, mas esse é um romance. E depois este aqui, já um bocadinho mais a frio, este ensaio, uma espécie de ensaio, uma espécie de diário, porque depois também tem a segunda parte, algumas passagens do meu diário que eu comecei a escrever depois do término. Eu acho que o que este livro vai fazer é mostrar, por um lado, dar ou espero, algum sossego a pessoas, no sentido em que vão ver que, ok, há muita gente a passar o que eu estou a passar ou o que eu passei. Por outro lado, pode dar também algum sentido de companhia a alguém que esteja a passar por isso nesse momento. E por outro lado, pronto, pode acrescentar alguns pontos de vista, algumas ideias, porque eu vou focando algumas ideias, algumas das quais fui tendo ao longo deste ano, depois do término, ideias que eu achei que podiam ser exploradas, que tinham algum sumo. E por outro, foi uma forma também de eu limpar, digamos assim, arrumar um bocadinho a casa. Tanto que é por isso que eu também tenho que dar mais uma leitura, porque o livro pode estar aqui ali ainda meio confuso por isso. Mas sim, é esse o objetivo e quero lançá-lo em e-book, portanto vai estar disponível em e-book. E depois também, epá, voltaremos a falar dele aqui quando estiver pronto a lançar.
E eu acho que esta conversa é uma conversa muito importante no sentido em que não é que as outras que a gente vão bater não sejam igualmente importantes, mas esta é muito próxima das pessoas, percebes? Toda a gente ou já passou por isto, ou conhece alguém que já passou por isto, ou namora e está, quer queremos, quer não, é sempre uma ideia que paira, né? Mesmo que tu não fiques obcecado com ela, perguntas-te sempre. Eu lembro-me, eu perguntava sempre: será que isto um dia acaba? Será que é para sempre? Será que, percebes? Tentava medir o pulso à relação. E eu acho que é um tema importante e acho que é um tema em que importa não esconder a nossa humanidade. E porque a nossa humanidade é a nossa maior força e a nossa maior fraqueza. E acho que isso agora vai começar a ficar um bocadinho mais claro com a emergência de toda esta tecnologia, da inteligência artificial. E isso também falámos da outra vez quando estávamos a ensaiar, não é? Que por um lado vai ficar mais evidente a fragilidade humana e as limitações humanas. Por outro lado, também isso vai ganhar um valor diferente, parece-me. Algumas coisas que ainda continuam a ser dependentes desses símios que olharam e apontaram para as estrelas e ainda estão por aqui, um, com muitas coisas a acontecer. E eu acho que é por isso que é importante isso que nós fazemos, que é isto, agora falo de eu e mim e ti, que é falarmos sobre as coisas, que é pensarmos sobre as coisas, que é porque nós temos, lá está, porque nós temos digamos, temos um bom fundo, né? O nosso fito aqui é partilhar, é explorar os dois através da conversa, porque isto não é preparado, pelo menos da minha parte foi o que foi, e isso talvez ajudar alguém e com os vários temas, e este sendo um tema tão pessoal e tão próximo, de certeza que sim. E eu antes de, se calhar, de começarmos a terminar, queria só perguntar, porque tu disseste que ias falar um bocadinho, e eu queria também, porque falámos muito também é a experiência mais recente, mas se tu te revês nisto que eu estou a passar, se contigo foi diferente, o que é que, o que é que daquilo que eu disse e do que leste do meu livro faz sentido? Eu acho que existe realmente uma importância nesse tema, e eu acho que há assim, tem uma série de fatores, à medida que estavas a falar, eu estava aqui a pensar e, por exemplo, disseste uma coisa que é interessante: as pessoas ou passaram, ah, né, uma pessoa da nossa idade, né, uma pessoa aí, um milênio, já em algum momento passou por uma situação como essa, e se não passou, certamente passará. E é engraçado que não existe uma preparação. Não é o comum, por exemplo, os pais falarem desse tipo de coisa, e que é uma coisa praticamente certa que acontecerá com todas as pessoas. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa é que, ah, o fato da gente disso ser uma principalmente quando se fala dos homens, né, a gente direciona a questão do tempo por homem, parece que existe até faz até piada, né, de uma pessoa, normalmente, principalmente os homens, quando ele passa por um término amoroso, e ele sente isso de uma forma ou ele demonstra, né, sentir isso de uma forma mais profunda, é tido como uma visão de fraqueza, uma pessoa que, sei lá, é menos másculo do que outros. Isso é uma questão também que me chama a atenção. A outra questão é que me parece que é mais comum para determinados tipos de pessoa passar por essa situação do término de uma forma mais profunda, né, e nesse sentido, olhando para nós 2, né, nós temos uma um viés mais melancólico, né, nós temos uma forma de ver o mundo, se calhar, um pouco mais melancólica do que a maioria das pessoas, um pouco mais, ah, nós digerimos, né, nós lidamos com as coisas de uma forma mais profunda, mais sensível do que a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço. E isso, se calhar, seja um fator que também influencie na forma como a gente vai vivenciar essa experiência. Nós temos, por exemplo, você vem de uma família, nós temos histórias de vidas diferentes, né, você
tem a presença ali do seu pai, mãe e tal, eu já não tive, e tem vários N outros fatores que vão influenciar nisso de uma forma ou de outra. Mas eu só acho que dentro da nossa sociedade, existe um preconceito muito grande com as pessoas que sentem a dor de um término, e elas são tidas até como eu falei, de uma forma pejorativa, o que é completamente normal e eu acho que você deveria estranhar, é uma pessoa que passa por um término de um relacionamento e não sente nada. Isso aqui é esquisito, porque realmente é uma experiência de luto. Agora, há várias formas de se passar por isso. Acho que pessoas, quando são apanhadas de surpresa, quando tinha uma expectativa muito grande naquele relacionamento, existe uma série de outros fatores que vão fazer com que a pessoa sinta mais ou sinta menos isso. No meu caso, né, o que que eu posso tirar das minhas experiências, eu lembro, assim, de 2 experiências que foram bastante geraram bastante caos no meu universo, e as 2 me levaram para o mesmo ponto, né, e elas foram sequência, né, foram uma atrás da outra, e essas situações me levaram mais para dentro de mim. Me levaram a perceber muito sobre a relação que eu tinha comigo mesmo. Uma das coisas que foi, assim, bastante, e que essas situações deixaram bastante clara para mim foi em relação à questão do amor próprio, o fato o que eu percebi, eu acho que que se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, né, se eu fosse Eh, agora é o momento piegas. Deixarei a minha mensagem para as pessoas seria: você é o grande amor da sua vida. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você é o centro do seu universo. E enquanto você não for o maior amor, o grande amor da sua vida, você não é capaz de amar mais ninguém. Uma pessoa que não se ama, não está em primeiro lugar na sua vida, essa pessoa não tem a capacidade de amar outras pessoas. E se ela diz que ama, esse amor é um amor um tanto quanto suspeito. Porque como é que uma pessoa que não conhece o amor por si mesma pode conhecer o amor por outra pessoa? Filosofei, hein? Ah, Foi profundo. excelente. Mas é Gostei verdade. da forma Eu como tô, terminaste. eu tô fazendo Sim. isso de certa forma. Hoje é uma piada, né? Hoje dói Uhum. menos, né? Ou se calhar nem doa mais. Porque eu percebo, foi o que o Fábio falou. Eu não sou muito da ideia de que as coisas acontecem por um motivo, mas as coisas acontecem. Se elas acontecem, eu dou um motivo para elas. Então, o motivo que eu escolhi dar para essas coisas foi: ok, já que isso está aqui, já que essa situação se apresentou para mim, o que que eu faço com esse abacaxi? Né? O que que eu faço? É aquela história: me dê um limão que eu faço uma limonada. Então, eu tinha opções. Poderia ficar uma pessoa rancorosa, eu poderia, sei lá, tirar a minha vida, poderia ficar perseguindo a moça ou as moças, né, para o Hum. resto da vida e Hum. virar um frustrado. Cara, é assim, eu respeito, acho que a decisão as pessoas tomaram e existe dentro desse processo também, e o Fábio provavelmente sentiu isso, que é aquela questão inicial que é: "Eu não sou o suficiente". Você passa por um processo, não sei isso foi se isso foi parte do seu processo, que é a parte onde você começa a pensar: "Espera aí, se a pessoa não gosta de mim é porque eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente, algo me falta". Então são vários processos por isso que é muito importante essa questão de você estar resolvido com você mesmo, porque a partir do momento que você está resolvido, ou seja, eu sou o Atos, uma pessoa cheia de, ah, eu digo, talvez limitações, né, eu não diria defeitos, porque eu não tenho defeitos, já falei isso com o Fábio uma vez. Se alguém me perguntasse: "Ah, qual é o seu maior defeito?", eu não s tipo, eu não tenho defeitos. E eu acho que é engraçado essa coisa, né, a pessoa falar: "Ah, o meu defeito é esse", mano, eu não tenho defeito. Se você quer encontrar um defeito em mim, você me fala, eu posso ter algumas limitações, mas defeitos não, né, eu me vejo como uma pessoa sem defeitos. O que não quer dizer que eu não tenha limitações e eu Claro. não precise, por exemplo, nós estamos aprendendo a fazer um podcast, eu tenho limitações que podem ser tidas para muitos de vocês como defeito. A luz talvez não esteja tão boa, o som talvez não esteja tão bom, mas pronto, são as limitações que nós temos e nós vamos aprimorar nesse sentido. Uhum. Mas com relação à questão do fato da gente sentir, e eu senti isso, né, num primeiro momento, eu falei: "Espera aí, eu não sou suficiente, eu não sou bom o suficiente", e isso me levou muito para resolver problemas que foram gerados num processo inicial da minha vida, foi na minha infância. Então eu tive partes de rejeição muito presentes na minha infância, e essas coisas,
começaram a ser resolvidas através dessa oportunidade. Então é como se o adulto, é porque assim, nós, come, é, nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando adultos e muitos dos problemas que nós vivenciamos como criança, nós vamos deixando aquilo, vamos reprimindo essas coisas, vamos colocando debaixo do tapete, vai deixando debaixo do tapete. Chega uma hora que não dá para pôr mais sujeira debaixo do tapete. E aí pode ser um término, pode ser o despedimento de um trabalho, pode ser a morte de alguém. Isso vai despoletar uma série de sensações e uma série ah, de questões dentro da sua vida que estavam ali debaixo daquele tapete. E eu gosto muito da expressão, eu ouvi uma psiquiatra falar isso uma vez, eu achei fantástico. Ela falou: é o adulto, é a criança chamando o adulto para resolver essas questões. Então, essas questões foram sendo deixadas de lado, deixadas de lado, deixadas de lado, e chega um determinado momento que, ok, você agora já tem capacidade, né, maturidade para resolver isso. E aquela criança não resolveu esses problemas. Esses problemas precisam ser resolvidos para que a sua vida avance. Então é como se esses pequenos problemas, e você pode perceber, muitos de vocês aí, talvez que estejam nos assistindo, ou nos ouvindo, que esses problemas são padrões, são recorrentes, eles acontecem com uma certa recorrência. E aí você, enquanto você não, esse adulto não vier para perto dessa criança e solucionar esse problema, você vai continuar tendo essa recorrência, porque o problema não foi solucionado. Você só continua colocando o problema debaixo do tapete. Então, no meu caso, as minhas experiências me levaram nessa direção. Eu já tinha um grande eu já tinha bastante informação no que diz respeito ao comportamento humano, no que diz respeito, lia bastante filosofia, entendia, e eu ouvi o Fábio falar isso muitas vezes, né? Intelectualmente eu entendia tudo que estava acontecendo, mas nas minhas entranhas era tudo avacalhado. E eu não tinha controle de nada. Eu entendia, é como se eu estivesse vendo o filme passar e não tivesse no controle de nada. Tivesse assistindo o meu corpo, a minha mente, ter sensações e reações que eu falava, mano, não vai por aí, não é assim, você não precisa disso. Mas o corpo não respondia, os pensamentos não respondiam. Eu me perguntava, por que você está pensando essas coisas? Não precisa pensar isso. É como se literalmente você saísse do volante e os seus instintos, as suas emoções, sei lá, algo em você tomasse conta que não era você. No meu caso, é como se eu literalmente tivesse numa sensação aquelas atividades onde o corpo, eles falam, né, a alma sai do corpo e você está vendo tudo acontecer e você não tem controle de nada. E é mais ou menos isso que eu experienciei. E foi importante, porque isso me deu ferramentas para lidar depois, numa segunda vez, de uma forma, não foi tão drástica quanto a primeira. Então na segunda vez eu consegui, também sofri muito, foi uma coisa que me quebrou bastante, mas, ah, Já não era um sítio já novo, com já a conhecias o sítio, né? sim, já tinha passado por ali, e aí a Uhum. pergunta era: "Fogo, estou aqui de novo?", né, a pergunta foi: "Estou aqui de novo?". Já não é a surpresa do sítio em si, é a surpresa de estares no sítio outra vez. A Há uma reviver. diferença. Hum. Exatamente. E pronto, aí comecei a ter uma perspectiva diferente, que era reviver aquilo. E basicamente o que essas experiências me deram foi essa visão de que, as pessoas eu já sabia isso intelectualmente, né, que na verdade nós, na maioria das vezes, nós amamos a imagem, né, que as pessoas representam para nós. Então, a maioria das pessoas que eu amei a imagem que eu criei dessas pessoas, não que elas não tivessem valor, tinham e ainda têm, ah, mas eu amava mais a visão que eu tinha dessas pessoas do que quem elas eram. E aí que às vezes acontece a grande ruptura, porque a partir do momento que a pessoa vai embora, o amor fica, porque eu não amava a pessoa, eu amava a ideia. E a saudade que eu tinha não era da pessoa, a dor que eu sentia não é porque a pessoa se foi, é porque a ideia ficava, Hum. mas a ideia estava desassociada da pessoa. Mas tu consegues amar a pessoa e não a ideia, então? Talvez Tu não. amas, tu amas sempre, ou melhor, tu amas sempre a ideia da pessoa na medida em que tu amas sempre com algum atraso. Porquê? Porque a última imagem que tens da pessoa
não é exatamente a pessoa. Tanto é que às vezes acontece que há um comportamento que nos surpreende, né? Ah, o Atos tem este comportamento e eu fiquei surpreso com isso. Porquê? Porque eu não estou atualizado ao Atos, eu estou atualizado à última, eu estou ligado à última imagem que eu tenho do Atos. E pode-me parecer que essa imagem é a mesma durante algum tempo. Mas a verdade é que a mudança do Atos não é a mesma do que a mudança que eu tenho da imagem do Atos. Quanto mais Sim, próximo duas pessoas forem e quanto mais falar, e mais próximo está a imagem da pessoa. Mas eu acho que há sempre um delayzito. Até de nós próprios, né? Até de nós próprios para connosco. Se estivermos muito atentos a nós próprios, conseguimos perceber que mudamos e que há uma mudança, mas quantas vezes não ficamos surpresos também com. Tu imaginas que tu vais. Imagina, se te acontecesse Y, como é que tu reagirias? E tu dizes, eu reagiria assim, assim, assim. Depois acontece Y e a tua reação é totalmente diferente. Porquê? Porque tu só te, nós só nos conhecemos na medida em que estamos perante uma situação nova, né? Ou melhor, tu só te conheces, dito outra, a mesma coisa de uma maneira diferente. Tu só te conheces em relação ao que já viveste. Eu há um ano e pouco não sabia o que era um Fábio que tivesse tido um breakup, porque nunca tinha tido um breakup. Eu podia ter dito e dizia, não, pá, acredito que custe e não sei o quê, mas não é o fim do mundo. E na verdade não é o fim do mundo. Mas a verdade é que eu não podia ter antecipado a forma como ia reagir a um breakup. Isto também muitas vezes faz com que haja uma incompreensão entre as pessoas. Porque eu critico-te, tu que reagiste de alguma forma numa situação, porque eu nunca tive nessa situação. Se estiver nessa situação, se calhar acabo por fazer igual ao que tu fizeste. Porque acho que é isto, esta ideia, só estou a pensar nela agora, por acaso. Esta ideia de sim, que a imagem está sempre com algum atraso em relação à pessoa, percebes? É também verdade nas relações amorosas. E muitas vezes nas relações amorosas acontece outra coisa, que é nós percebemos que a nossa imagem já está um bocadinho desatualizada. Só que não queremos atualizado porque é doloroso. Porque se calhar a pessoa mudou em alguma coisa que nós não gostamos muito, e depois já tiramos, tu não eras assim, e tu isto e aquilo, mas na verdade as coisas mudam. Só que nós não gostamos muito desta última mudança da pessoa, e então estamos a ter resistência em atualizar a imagem. E muitas vezes, quando há um término, custa-nos muito, porque ainda estamos com a imagem antiga da pessoa. A imagem que tudo corria, percebes? E portanto pode ser também um bocadinho. Não é assim tão diferente do que estavas a dizer, mas se calhar mostra sim. assim com um bocadinho mais Em de em detalhe. Com a pergunta que disseste, né, será que é possível amarmos a pessoa e não a imagem da pessoa? Eu acho pouco provável, porque a gente nunca vai conhecer a pessoa, como, de certa forma, a gente nunca vai se conhecer. Mas essa ideia é interessante, porque nós conhecemos uma imagem que se calhar a pessoa apresenta pra gente ali num determinado momento, né, e como a imagem não para, né, isso não é uma foto, isso é um vídeo, e a imagem continua a desenrolar, né, o filme continua a desenrolar, então a personagem que está lá no início do livro, normalmente no final do livro ela é uma outra personagem transformada, ela vai passar por um processo, e com as pessoas não é diferente também. Engraçado estás a falar dessa questão o Fábio de agora é um Fábio, eu não imaginaria que seja esse Fábio. Eu lembrei, sabe do quê? Aquele jantar que nós estávamos eu, você, Roberto, Marcelo, Ricardo, Vamos sair à lá noite. no mexicano, e o Marcelo te importunava falando: "Você tá falando isso porque você ainda você nunca passou por isso", lembra disso? Sim, sim, sim. E E tinha é razão. e é engraçado, nós temos uma além do fato da gente, são 2 coisas, uma coisa é que a gente tem uma visão da gente mesma muito diferente de quem a gente é. A gente, na verdade, vê o que a gente gostaria de ver, né, e a gente nós nos enxergamos da forma como nós gostaríamos que fôssemos, na maioria das vezes, e não como nós realmente somos. E a gente tende a ser ou é engraçado, ou a gente é extremamente otimista ou extremamente pessimista. Normalmente a gente está pendendo para os 2 lados. Ou não, eu nunca vou passar por isso, ou a gente está do outro lado: Uhum. "Ah, eu não, se eu for por ali eu morro". E a gente está sempre nesses 2 extremos. É verdade, E vai é verdade. muito e tem muita relação com isso que eu estava falando, da parte do autoconhecimento e principalmente do amor próprio. Porque eu acho que o amor próprio, ele é uma âncora. Então, para as pessoas, essa ideia, né, do amor romântico, de que eu estou à procura de alguém que me complete, eu estou isso é o ponto de partida para uma catástrofe, porque a partir do momento que você pensa numa pessoa que te completa, você está partindo do pressuposto que você é incompleto e que E, uma e- outra
E mais que Diz, isso, diz. estás a usar a pessoa, a usar aqui não é nesse sentido tão pejorativo, mas estás a usar a pessoa para tapar um buraco que não pode ser tapado, que é o Sim. buraco da ausência de significado, ou do significado estar sempre a mudar, ou do absurdo de existir, não percebemos bem o que é que estamos aqui a fazer, percebes? Um buraco, da mesma maneira que as baleias têm um respirador e os golfinhos para poderem respirar, esse buraco também não pode ser tapado, porque não quer dizer que seja confortável. No caso das baleias, obrigas a ter que vir à superfície de X em X tempo, e aos golfinhos. No nosso caso, se o tapamos, e se o tapamos quer dizer que nos intoxicamos com entretenimento ou com o que seja, para não ver como realmente há coisas que nunca vamos conseguir perceber ou saber, lá está. Estamos a tentar impedir a dor e o sofrimento atuais e um dia mais tarde, lá à frente, quando essa dor for intolerável, não vamos conseguir geri-la. Enquanto que, se no dia a dia percebermos que temos algum controle, mas nunca somos nós que estamos a conduzir, ou melhor, nunca é o nosso eu consciente que está a conduzir, o máximo que nós podemos fazer é tentar dar direções. Olha, vira por ali, porque por ali é melhor. Lá à frente há buracos, a estrada é muito maior, vira por aí, poupamos algum caminho e pode ajudar. Acho que é e se houver um diálogo, é possível que ele realmente vire por ali, percebes? Porque percebeu que é realmente o melhor. Portanto, de certa forma, nunca estamos no controle. Por outro lado, podemos ter algum controle. Lá está, isto é quase como a sobreposição quântica. Uma coisa é e não é ao mesmo tempo. E se nós percebemos isso, é um bocadinho menos desconfortável no dia a dia, mas é também mais libertador, de certa forma. E eu hoje percebo que podia ter feito coisas diferentes, coisas melhores em relação ao meu relacionamento com a C, mas eu fiz aquilo que na Você altura acha que poderia ter feito diferente? não, porque na altura eu era aquilo a fazer aquilo, né? Né? Mas só que isto é uma armadilha que as pessoas caem muito, né? É para aí que ia avançar. As pessoas depois de algo passado olham para trás e pensam: eu podia ter feito de outra forma. Só que aí não eras tu. Né? Há um ditado, um provérbio que eu gosto muito que é: se eu soubesse o que sei hoje, não teria feito o que fiz ontem. Mas se eu não tivesse feito o que fiz ontem, não saberia o que sei hoje. E é isso. Eu guardo a minha paz de espírito em saber que fiz sempre na altura o que eu achava que era melhor, nunca quis prejudicar nem magoar. E da mesma maneira que eu estou disposto a perdoar outros quando alguém me diz alguma coisa, ou me pede desculpa, ou também me perdoa a mim, tendo-me a perdoar a mim. Percebo, olha, aquilo não fizeste bem, podias ter feito de maneira diferente. E está ok, segue caminho. Tenta aprender a lição e siga caminho. Eu costumo dizer que aprender é apenas cometer erros diferentes. A gente só muda de erros. Continua a errar, mas mudamos os erros. Acho que é uma maneira bonita e se aceitarmos isso, acho que É, pode. e ter uma visão Diz, diz. dos erros não de uma forma pejorativa, né, porque o problema é que o peso que a gente coloca nas palavras, né, o erro vamos ressignificar o erro. Estamos numa viagem pelos Alpes suíços e era para virar para a esquerda, viramos para a direita. Viramos para a direita, chegamos uma hora mais tarde, mas vimos uma cachoeira, vimos sei lá o quê. E esses são os erros da É vida, isso, são é isso. oportunidades de E passar viras, por e outros viras, caminhos na viras para vida. a direita, a estrada está pior, furas o pneu. Olha, vais ter que mudar o pneu. Pronto, é chato, é Sim, difícil, não estava à espera. Mas. E quando chegares ao fim, já sabes mudar um pneu e antes, se calhar, não sabias. Porque tiveste que mudar, foste obrigado a aprender qualquer coisa. Na altura custou-te um bocado. É difícil, estava frio, sujaste as mãos, mas depois aprendeste a mudar um pneu. É isso. acho que para a gente finalizar essa conversa, e nós não chegamos nem a arranhar, né, a superfície do que a gente gostaria de falar, até porque é um tema denso e é muito, acho que existem muitas formas de se falar sobre isso, porque as pessoas reagem a um término de um relacionamento de uma forma diferente. O objetivo dessa conversa era usar o livro do Fábio como uma base para uma conversa, porque o próprio nome do livro é bastante sugestivo, né? Geografia do Desamparo. Então, a maioria das pessoas que passam por uma experiência de término de um relacionamento, fim de um relacionamento, uma experiência de luto,
sobretudo aquelas pessoas que são deixadas para trás, né, não as que vão. Eu não sei se o termo soa pejorativo, mas normalmente as pessoas que tomam a decisão por ir também sofrem de alguma forma, mas eu acho que o tipo de sofrimento é diferente. A dor dos dois lados, porque acho que as pessoas que quando terminam um relacionamento de forma amistosa, né, essas pessoas não necessariamente deixaram de se gostar, né, elas têm ali um carinho, algum respeito ainda um pelo outro, então é normal que essa pessoa que vá também sinta dor. E é um tema muito amplo, mas a geografia do desamparo, um ensaio sobre corações partidos, é o próprio nome é bastante descritivo. E a maioria das pessoas ou passaram, ou passarão, ou estão passando nesse momento por uma experiência de coração partido. E eu vou dizer mais, se você não tem um coração partido, você ainda não viveu, porque os degraus para para as grandes experiências, se você for parar para pensar, eu vou até ser um pouquinho mais audacioso. Se calhar o mundo é construído por corações partidos, porque a arte, tanto a literatura, no geral, a poesia, se você for ver as histórias revolucionárias de empreendedores, tem um coração partido ali, porque de certa forma parece que essa energia que é produzida ali naquele momento de luto, ela pode levar a pessoas a criarem um novo significado da vida, né? E aí, a partir desse novo significado, elas terem um propósito, e esse desfecho ser muito bonito e construir alguma coisa, ou podem ir para um outro lado, que é um lado mais sombrio, vamos dizer assim, onde as pessoas se tornem um pouco mais amargas, tenham medo. É normal que a gente tenha medo de ter um relacionamento mais profundo. Eu só acho que às vezes há um pequeno uma pequena confusão nessa ideia de profundidade dos relacionamentos, porque quando se trata de pessoas, e as pessoas são diferentes, é natural, em algum momento eu vou magoar o Fábio e ele vai me magoar. Mas isso não quer dizer que eu fiz algo para magoá-lo, mas de alguma forma a experiência dele foi negativa com algo que eu fiz, algo que eu disse ou algo que seja lá o que for. E pronto, quando a gente percebe que nessa equação não houve um interesse, não foi intencional a outra pessoa machucar, e foi algo ali que aconteceu, porque E se depois já se há a comunicação que também permite pôr isso em pratos limpos, não é? E eu percebo que tu não tiveste a intenção de me magoar e tu percebes que eu quis partilhar isso, mas não também para te tirar à cara, apenas para dar a conhecer esta vertente, conseguimos navegar esse rio, não é? E muitas vezes é assim que se fortalecem relações, seja de e eu amizade, acho que seja de do essa que for. ideia de profundidade de relacionamento que a maioria das pessoas fala é justamente isso. Eu vou me entregar, vou me lançar nos braços de outra pessoa, confiando que essa pessoa não vai me machucar e não vai me magoar. E eu, normalmente, algumas pessoas já falaram isso comigo: "Olha, eu tô fazendo isso, mas eu tô confiando que você não vai me magoar". Eu já falo de cara: "Olha, pode ter certeza que em algum momento eu vou te magoar. Em algum momento eu vou te machucar, em algum momento eu vou trair sua confiança", porque isso é natural num mundo onde nós estamos falando línguas diferentes. Nós partimos de universos diferentes, de histórias diferentes, de convicções diferentes. Em algum momento o meu universo vai chocar com o seu, e é normal. E aí, é o que o Fábio estava a dizer, se nós tivermos a maturidade e já partimos do pressuposto de que isso pode acontecer e é natural que aconteça, fica muito mais fácil a gente chegar num consenso, né, e a gente conseguir conversar e fazer ajustes. Agora, quando eu espero que o mundo corra dentro desse controle, que eu acho que é o que as pessoas esperam muito dos relacionamentos, que seja tudo controlado, que as coisas corram como planejado, como se fosse um livro onde você sabe as falas de todo mundo, ou um filme onde você sabe as falas de todo mundo, e nada pode sair dali, há uma grande chance das pessoas se decepcionarem. E E serem mais então claras. então essa conversa é uma conversa, acho que tanto eu quanto o Fábio queríamos falar muito mais sobre isso, mas já Sim. vamos aí em quase 2 Deixa, horas de e eu conversa. tenho que terminar. Olha, estou com 6% de bateria, porque eu não estou a carregar o telemóvel, está ligado ao microfone. E tenho aqui um poema a terminar, combinado, né? Porque nós tínhamos combinado que a terminar cada um dos podcasts eu leria um poema mais ou menos a ver com o tema, às vezes mais, outras Sim, vezes menos. E este é fácil encontrar poemas que falem do assunto que abordámos. E é um poema lindíssimo que eu conheço há muitos anos, do Eugénio de Andrade, um dos poetas portugueses, que é dos meus poetas favoritos. E este é um poema que
os portugueses, muitos conhecerão que virem o nosso podcast. Os brasileiros, acredito que alguns conheçam, porque eu sei que os brasileiros são muito ligados à poesia e também têm incríveis poetas. E os que não conhecerem ganham a oportunidade agora de ficar a conhecer e de explorar um bocadinho mais. E o poema é Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, de Eugênio de Andrade. Já gastámos as palavras pela rua, meu amor. E o que ficou não nos chega para afastar o frio de quatro paredes. Gastámos tudo menos o silêncio. Gastámos os olhos com o sal das lágrimas. Gastámos as mãos à força de as apertarmos. Gastámos o relógio e as pedras das esquinas em esperas inúteis. Meto as mãos nas algibeiras e não encontro nada. Antigamente tínhamos tanto para dar um ao outro. Era como se todas as coisas fossem minhas. Quanto mais te dava, mais tinha para te dar. Às vezes tu dizias, os teus olhos são peixes verdes. E eu acreditava. Acreditava porque ao teu lado todas as coisas eram possíveis. Mas isso era no tempo dos segredos. Era no tempo em que o teu corpo era um aquário. Era no tempo em que os meus olhos eram realmente peixes verdes. Hoje são apenas os meus olhos. É pouco, mas é verdade. Uns olhos como todos os outros. Já gastámos as palavras. Quando agora digo meu amor, já não se passa absolutamente nada. E, no entanto, antes das palavras gastas, tenho a certeza de que todas as coisas estremeciam só de murmurar o teu nome no silêncio do meu coração. Não temos já nada para dar. Dentro de ti já não há nada que me peça água. O passado é inútil como um trapo. E já te disse, as palavras estão gastas. Adeus. Top. Que não há melhor Fabão, maneira de para terminar. finalizar, eu já disse aqui qual que foi a grande revelação, né, a grande epifania que eu tive ao passar pela experiência dos términos do relacionamento, que é aquela ideia que eu falei, que é você é o centro do seu universo, você é o grande amor da sua vida. E eu gostaria que o nosso amigo Fábio Nobre, o nosso profeta, o nosso poeta, você consegue sintetizar numa frase o que, que seria a sua experiência, qual seria a grande lição, vamos dizer assim, que toda essa experiência, que até culminou na escrita de um livro, se você pudesse resumir isso numa frase, o que que seria? Hum, não sei, não tínhamos planeado isso, não sei. Eu acho que, numa frase, começar a ver pode ser muito doloroso, mas não ver ou ser cego é mais doloroso ainda, percebes? E no sentido de começar a ver porque é uma coisa nova. Não. Então, a dor que pagas no primeiro momento, depois tem juros, vem com juros. E eu acho que a Carla acabou, olha, acabei por ter o nome dela, não queria, mas pronto, acabou por me dar muito mais do que tive, acabou por me dar muito mais do que eu pensava durante o relacionamento e depois, com o término, terminou mesmo, obrigando-me a ir mais longe dentro de mim. E por isso continuo a ter um carinho enorme por ela, não há qualquer tipo de rancor ou ressentimento, e agradeço-lhe essa última lição. Aproveitando aqui agora o gancho do meu amigo Fábio, deixo aqui a minha declaração de amor a todas aquelas que passaram pela minha vida em algum momento. Eu vos amo e vos amei, cada uma de uma forma diferente. Muito obrigado, porque as experiências foram fantásticas. Ah, acho que cada uma colaborou de alguma forma e eu só tenho o que agradecer. Muito obrigado a todos, os que nos acompanharam até agora nesse podcast. É o nosso primeiro de muitos, né, Fábio? Espero que a gente consiga aí Obrigado a todos. O meu som agora deve manter. estar pior, que eu tive que desligar o microfone, senão o telemóvel ali abaixo. Obrigado a todos, já sabem.
Se gostaram, partilhem, subscrevam. Aquelas todas as coisas chatas que se diz sempre no fim, mas que é sempre melhor do que não dizer. E nós vamos continuar a estar por aqui, né? Acho que gostei muito e acho que tu também gostaste muito. E acho que percebemos que realmente passa-se bem o tempo e dá para explorar assuntos. E é uma maneira de estarmos juntos mesmo hoje. É isso. Se você está passando aí por alguma dificuldade, se está passando por um término de um relacionamento, aproveite esse momento, mergulhe nesse caos, vivencie essa experiência, porque ela é única, assim como a sua vida, assim como esse momento. E é uma oportunidade de você conhecer partes e lugares em você mesmo que se calhar você ainda não conheça. É uma boa viagem, aproveite. Vai doer um pouquinho, vai machucar, mas no final, se você passar por essa experiência com a mente, com o coração aberto e disposto a absorver dela tudo que ela tem para te ensinar, né, para partilhar com você, eu te garanto, pelo menos da minha parte, acho que da parte do Fábio também, é transformador e vale a pena. É uma fonte de crescimento. Vale a pena. Até a próxima, pessoal. Para a próxima semana, esperamos estar aqui novamente falando de um novo tema que nós não sabemos ainda, mas saberemos em breve. Então fiquem todos bem e até a próxima. Tchau, tchau.